Olá pessoal, tudo bom? São 7 para 6, 7 minutinhos para 6, aqui, 17h53. Estamos quase encerrando o Day Futuro, fecha bem às 18 e nós tivemos aí um dia em que ele reverteu toda a queda da segunda-feira, atingiu esse patamar mais alto e começou a relaxar. Eu até pensei que o Tesouro ia fechar aqui nesses horários, entre 9h30 e 11 da manhã, mas não. E depois foi gradualmente subindo e retornando para o mesmo patamar. Então tá aqui pipocando nos 13%. Deixa eu ver se o Tesouro fez alguma atualização após as 15h26. Ainda não. Acho que não vai atualizar mais. E nós temos basicamente a mesma coisa do turno da manhã. Os prefixados acima de 13% e os IPCAs. Agora o 40 ficou um pouquinho abaixo dos 6%. O 26 não tinha ultrapassado os 6%. 6% por que é o número mágico? Porque é o número do percentual do cupom de juros com relação ao valor nominal atualizado. Então a gente sabe que, em se tratando do Tesouro IPCA com juros, comprando ele a 6% ou mais, a gente está comprando com deságio. No IPCA principal, isso não vale tanto, porque ele sempre tem desconto. Mesmo que fosse IPCA mais um, a gente sempre tem o desconto, mas sem dúvida é sempre melhor comprar e comprá-lo ao par ou com deságio. Bom, pessoal, então o mercado está estressado novamente. Ele refez o estresse, ele estava caminhando talvez para um relaxamento, mas voltou para o estresse. Pegando os outros ativos aqui do Brasil, nós temos o dólar a 5,38, é uma boa alta, e o índice Bovespa caindo 3%, 2,73. E o DI Futuro subindo, então, 2%, é isso aí, 2,03, talvez um pouquinho menos agora, 1,95. Arredondando 2 e 3 por 2 de alta nos juros e 3 de queda na bolsa. Tá? Do dólar eu não tenho aqui para fazer a conta. E aí, pessoal, esse estresse aqui é a definição da PEC da transição. E aí tem essa matéria aqui do Money Times, mostrando que ela vai ser apresentada às 18 horas, quer dizer, pós-mercado. Então, amanhã, ou a gente vai ter um estresse mais forte que o de hoje, se o mercado não gostar dos primeiros passos dessa discussão, ou o mercado dá uma relaxada. Mas eu achei interessante que eles fizeram aqui um apanhado dos valores. E tem muita coisa aqui que eu até me surpreendi, que eu achei que o valor até não é tão exageradamente elevado. Enfim, é um assunto muito delicado, muito tenso, e, e aí tem aqui ó, uma coisa que eu achei que ficou, que talvez continue estressando o mercado, é que a perpetuidade desse negócio. Aqui eles estão dizendo que esse valor não vai aparecer, é uma estimativa. Aqui, ó, além disso, a PEC também não terá prazo que deverá ser decidido em processo de negociação. Então, quando isso aqui for discutido, esse prazo, por exemplo, eu ouvi declarações de um político que seria para o ano de 2023. Já outros dizem que tem que ser retirado totalmente e eternamente do teto de gastos. Enfim, então isso são motivos que podem fazer o mercado cobrar mais juros do governo central na administração da dívida pública federal. Mas então, pessoal, de novo, hoje, o que nós tivemos? Nós tivemos o pagamento do cupom de juros das NTNBs de ano ímpar. Aqui tem o 35, aqui tem o 55, perdão. Mas só para lembrar, tem muitos investidores que ainda têm em carteira o 35.
E uns mais antigos ainda podem ter o 45 com juros, um título muito antigo que já saiu do rol faz bastante tempo, mas ele vai voltar. Então, dia no ímpar são só essas 3 NTNBs que pagam juros. Então, hoje, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que recebeu relativamente aos 55. E aí, pessoal, nós estávamos tendo ali uma conversa aqui na nossa área de membros sobre se entra ou não no mesmo dia, com todo o aporte ou não. Bom, aí vai de cada investidor. Mas nós temos, aí que tá, nós temos possibilidades para ambas as direções. Mas eu acho que o estresse vai pegar mais forte mesmo nisso aqui, ó. Prazo. Esse prazo. O mercado foi assim na pandemia, que inclusive os valores foram bem maiores do que isso aqui, foram na casa de 700 bilhões de reais na pandemia. E as despesas ficaram restringidas ao ano de 2020, não contaminou em nada o orçamento de 21. Se essa despesa conseguir ser acomodada e não contaminar o orçamento de 24, olha, nós poderemos não ter tantos problemas assim quanto está se imaginando. Claro, isso aqui é areia movediça, pessoal, tá? Qualquer coisa que eu fale aqui vai ter comentário a favor, vai ter comentário contrário. Mas a gente está comentando aqui para tentar entender como é que o mercado pode se comportar. Então, estressando um pouco mais, pessoal, talvez esperar pode ser uma alternativa, esperar para investir esses juros, para reinvestir. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é justamente isso. Quem tem os tesouros IPCAs com juros agora está podendo reinvestir pegando taxas bem melhores que a maior parte do ano, tira só o mês de julho, que houve um grande estresse, também pelos mesmos motivos que foi a PEC Kamikaze, os mesmos motivos que eu digo, gasto, mais gasto. Então o mercado estressa com gasto, seja ele de quem for e para qual finalidade também não importa. É gasto, o mercado vai estressar. Muito bem. E vejam só, e quem tem as NTNBs já no par, 30, 32, 40, agora, 15 de fevereiro, vai poder reinvestir também. Então, quem tem prefixado vai poder reinvestir em janeiro. Então, vejam como é bom ter essa possibilidade com frequência no Tesouro Direto. Claro que os fundos imobiliários, por exemplo, pagam todo mês. Aí a dinâmica é outra. Mas no Tesouro dá para fazer uma dinâmica bem boa. Sobre vídeos do canal, eu tinha gravado um vídeo respondendo os comentários do vídeo do feriado. Quando eu fui ver, estava sem áudio. Aí eu tive que apagar o arquivo. De novo, as configurações do meu computador, mas enfim, eu vou regravar isso e vou divulgar oportunamente. Vou atualizar as perguntas, tá? Quero agradecer aí muitas perguntas boas, tá? E também o comentário do nosso amigo aí, do Kiko, do Dicionário do Investidor, sobre o ETF, tá? Nós vamos gravar isso e essa semana eu pretendo colocar no ar, então, essa nossa opinião aí, certo? Então, pessoal, fechamento assim, ainda alto, eu acho que a tensão está explicada porque o mercado dá uma pressionada, né, com relação, por exemplo, a PEC, que é hoje no horário pós-mercado, e aí dependendo, isso aqui provavelmente vai entrar madrugada, e dependendo do que aparecer nos noticiários das decisões dos senadores, o mercado pode ir para qualquer lado. Pode ir pro. E eu me preocupo mais com a questão de prazo, tentando fazer um paralelo com o gasto que houve na pandemia, por exemplo, que o mercado se acalmou com aquelas despesas ficando restritas ao ano de 2020. Se essas despesas aqui ficarem assim fora do teto esse ano e em 24 entrarem no orçamento de 24, entrarem dentro do teto, pode ser que entre, pessoal. Pode ser que o Brasil tenha aí um superávit e que consiga acomodar essas despesas, a gente não sabe. Então o cenário pode não ser tão terrível assim. E aí a coisa pode melhorar.
Mas cautela, né? Como a gente sempre diz aqui no canal, aporte fracionado nunca fez mal, nunca deixou ninguém mais pobre, então aporte fracionado eu acho que continua sendo aí um imperativo frente a essas incertezas. E essas taxas boas aqui eu tenho a impressão que vão continuar, tá, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.